Hoje nós iremos apresentar o último episódio sobre o Outubro Rosa. Hoje nós iremos falar sobre as mulheres que estão naquela fase de climatéris, menopausa. Para aquelas mulheres que já estão na fase da menopausa, quais que são os exames que são necessários? Quando a mulher ela entra na menopausa, a menopausa ela é um termo que a gente usa quando a mulher ela para de menstruar já por 1 ano. Então, esse período que a gente falou do climatério, que antecede a menopausa, ele pode durar ali cerca de 2, 3 anos. Então, é quando a mulher começa a ter uma menstruação um pouco desregulada, começa a falhar ou começa a vir demais, e quando começam os sintomas, que todo mundo já sabe, que são o calorão, a insônia, a irritabilidade, secura vaginal, a diminuição da libido. Tudo geralmente vem nessa fase que a gente chama de que antecede a menopausa. Quando a gente fica 1 ano já sem menstruar, que a gente fecha realmente esse diagnóstico da menopausa, a maioria das mulheres elas já não vão ter mais esses sintomas, né? Algumas podem seguir e continuam, mas a maioria não vai ter mais esses sintomas. Os exames, rotina anual, conforme eu já falei aqui nos episódios ginecológicos, né? Então, quando você vem fazer a sua rotina anual da ginecologia, a gente pede a parte de exames hormonais e o principal é a consulta. Escutar o que a paciente tem para dizer, quais são as queixas dela, para ver o que a gente pode ajudar, né? Focar nesse tratamento. Se é o calor que está incomodando demais, então vamos focar o tratamento no calor. Pode ser que tenha alguma outra queixa que está incomodando, por exemplo, a diminuição da libido, avaliar a reposição hormonal. Então, tem várias coisas para a gente analisar nessa consulta ginecológica. Não só os rastreios, né, de câncer, conforme a gente já disse nos outros episódios, mas também a questão da saúde, né, diária da mulher, a parte hormonal. Falando sobre a parte hormonal, a reposição hormonal, ela é segura para todas as mulheres? E existe algum risco em relação ao câncer? Essa pergunta ela é bem frequente, né? Muitas das mulheres que já chegam no consultório, elas procuram sim a reposição hormonal no sentido de tentar ficar livre de todos aqueles sintomas que está causando desconforto, mas tem esse receio do risco de câncer de mama. Conforme eu expliquei nos outros episódios, a questão do risco do câncer de mama não é que você tomar medicação, você vai ter o câncer de mama. É que a medicação, como ela tem um hormônio chamado estrogênio, ele pode, vamos dizer assim, intensificar aquele câncer que já está existente. Então, ele não vai te dar o câncer de mama, né, a reposição hormonal. Ela só pode acelerar um processo. Então, às vezes, você está com um câncer que você não descobriu, aí você vai fazer uma reposição hormonal e pode ter aceleramento ali daquele tumor. Hoje em dia a gente sabe que a reposição hormonal está bem segura. A gente está usando mais vezes hormônios menos sintéticos. Existem os hormônios sintéticos, mas existem os hormônios que a gente chama de análogos, que são igual do corpo. Então, esses hormônios análogos, menos risco ainda de câncer. Então, hoje em dia a gente tem vários tipos de reposição hormonal, como debaixo da pele, que é o subcutâneo, tem a intramuscular, tem o tópico, que é o de passar na pele, e além o de comprimido também. Então, tem vários tipos de reposição e cada uma vai ser especializada para aquele tipo de paciente. Queria falar também que a reposição hormonal, hoje em dia, a gente já sabe que ela traz vários benefícios, né, para a paciente. Então, além de diminuir todos os sintomas da menopausa, que é o calorão, a insônia, a irritabilidade, né, a diminuição da libido, que engloba tudo, ela também ajuda a diminuir o risco cardiovascular, diminui a chance da mulher ter uma osteoporose, diminui vários riscos de outros tipos de doença também. Então, hoje em dia, a gente sabe que a reposição hormonal, ela também é muito benéfica. Então, assim, cada caso é um caso. Então, cada mulher vai ter o seu atendimento e sua reposição hormonal individualizada. Realmente terá pacientes que não poderá usar o hormônio. Ainda mais se ficou muito tempo já na menopausa, vamos supor, já chega no consultório depois de 10 anos na menopausa, a gente não pode já entrar com reposição hormonal para esse tipo de paciente. Então, cada caso é um caso. Existem medicações que a gente pode passar sem ser o hormônio em si,
mas que vai ajudar, às vezes, na queixa da pessoa. Por exemplo, é só o calor que incomoda, existe outra medicação que a gente pode passar sem esse hormônio, que vai sim melhorar a parte dos fogachos, que são os calores. Então, cada atendimento é especializado. Bom, e pra gente finalizar esses episódios, eu gostaria, doutora, que a senhora falasse pra gente sobre quais que são os hábitos de vida, o estilo de vida no geral que as mulheres podem ter para evitar, né, essas doenças, para prevenir e se cuidar. Então, a questão do hábitos de vida é muito importante para a mulher. Igual a gente falou o tempo todo aqui sobre hormônios, né? Então, a alimentação manda muito nessa questão hormonal. Você ter uma alimentação mais saudável, com ingestão de frutas, verduras, né? Uma alimentação com menos comida industrializada, menos açúcares, né? Carboidrato, bastante hidratação com água. Tudo isso ajuda o organismo a dormir melhor, a conseguir ir no banheiro, né, regularmente. Você consegue ter a parte hormonal ela mais estável. Existem alguns alimentos também que ajudam, a gente estava falando no final da parte aqui da menopausa, igual, por exemplo, um inhame, a gente já falou aqui do chá de folha de amora, que ajuda a questão dos calores. Então, existe, sim, alguns alimentos também que é até propício para essa fase da menopausa. Mas a questão também da atividade física, que é muito importante, estava esquecendo aqui de falar. A mulher, ela precisa de musculatura. Nessa fase da menopausa, que a gente começa a ter a falha, né, a gente não tem mais os hormônios, começa a ter o risco de osteoporose. Então, para a gente evitar, quando a gente estiver lá com seus 70 e poucos anos, uma fratura, por exemplo, de bacia, né, que é muito comum em idoso, fortalecer a musculatura. A musculatura é o que vai evitar do idoso cair, quebrar uma perna ou quebrar uma bacia, e além de ajudar em toda a função do metabolismo. Então, a questão da musculação na velhice é muito importante. Lógico que os outros exercícios também são ótimos, mas lembrando que a musculação, nesse caso, é muito importante, sim. Doutora, nós gostaríamos de te agradecer por ter aceitado o nosso convite e queria te pedir para deixar um recado para as mulheres que estão nos assistindo. Eu que agradeço, né, por vir aqui a gente gravar esse momento, esse bate-papo gostoso do Outubro Rosa, que eu sempre falo, é o mês da ginecologista, né? É o mês que a gente tem contato com as mulheres para poder falar um pouco sobre a saúde ginecológica. E eu queria chamar a atenção de vocês, mulheres, para isso, não deixarem de fazer seus exames anuais, né, seu preventivo, a sua mamografia, seus exames de rastreio. A gente falou muito de câncer aqui também, mas vamos falar também da saúde no dia a dia. Então, não deixar de ter uma alimentação saudável, de fazer uma atividade física, de ter uma vida mais leve, que tudo isso vai ajudar lá na frente, né? A gente está falando agora aqui no momento atual, mas o reflexo de tudo que a gente faz, a gente vai ver lá na nossa velhice.